Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo devocional. Eu gostaria muito de saber de onde você está nos ouvindo, de onde você está assistindo esse vídeo. Então, deixe aqui nos seus comentários de onde você é. Se você tiver algum pedido de oração também, por favor, coloque aqui. Nós estaremos orando, entrando em contato com você, fortalecendo a nossa fé através da comunhão, mesmo aqui pela internet. E o título do nosso segundo devocional é Recebi um chamado, e agora? Será que você tem um chamado? E mais do que isso, como responder a um chamado? No estudo de hoje, nós vamos tentar identificar pelo menos 3 características ou 4 características de pessoas que receberem um chamado, como elas se comportam e ver se isso faz sentido para você também, se você também está indo por esse caminho. Para começarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 5. Acha aí, Lucas 5, versículo 5. É muito importante que você tenha a sua Bíblia, porque daí você pode fazer marcações, grifar, mas se tiver o celular aí, também tá fácil, todo mundo usa hoje, né? Vamos lá, Lucas 5:5 diz o seguinte: Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando você lê esse texto fora do contexto, talvez você não consiga entender tudo aquilo que está sendo dito aqui nas entrelinhas. Para entendermos melhor a situação, é necessário entender quem era Pedro, aquele que estava dizendo essas palavras, quem era Simão Pedro e quem era Jesus. Bom, Pedro era pescador por profissão e Jesus era marceneiro. O que tem a ver a marcenaria com pescaria? Nada. Agora, o que Jesus estava fazendo durante a noite? Dormindo. E Pedro? Pedro estava pescando a noite inteira, a madrugada inteira pescando. Joga a rede de um lado, não acontece nada. Joga do outro lado, não acontece nada. Joga enrosca numa alga ali, enrosca numa pedra aqui. Nada aconteceu naquela noite. E aí pela manhã, vem Jesus descansado, passando pela praia, olha para Pedro e diz: e aí, Pedrão, como é que foi a pescaria? E aí Pedro, certamente muito frustrado, diz: olha, hoje não teve. Hoje não rolou, Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: ô Pedro, joga ali a rede. E Pedro, agora lavando as redes, olha para Jesus e diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, eu não estava aqui brincando, Jesus. Eu estava tentando pescar. Será que o senhor não está vendo que não deu, não teve peixe? Eu estou aqui lavando as redes, eu trabalhei a noite inteira. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei essas redes. Ou seja, eu vou jogar a rede, eu sei que não vai dar nada. E se não der nada, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Essa é a primeira característica das pessoas que são chamadas para fazer a obra de Deus. Muitas vezes, eles não entendem como aquilo pode funcionar. Está fora do seu campo de visão, está fora daquilo que eles conseguem mensurar, imaginar, não é tangível aquela meta. Então ele olha para o chamado e diz assim: que absurdo, como vou realizar isso? Não tem como fazer. Mas é o seguinte, Jesus, eu vou fazer e não vai dar certo. E quando não der certo, foi tu que mandou. É mais ou menos assim. Então a primeira característica da pessoa que recebe um chamado, ela fica incrédula com relação àquilo que ela está ouvindo, porque ela sabe que humanamente aquilo é impossível de acontecer. Mas Deus, diferente do ser humano que olha as aparências, Deus conhece o coração. E embora isso aqui tenha parecido uma certa petulância de Pedro ao questionar Jesus, no final ele obedeceu. Então essa é uma característica muito importante de quem recebe um chamado. Mesmo não vendo como fazer, eles estão dispostos a obedecer à voz do Senhor. Vamos seguir aqui para a gente encontrar mais uma característica das pessoas que recebem o chamado. Isto fazendo, ou seja, depois que Pedro obedeceu, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Quem obedece
vive milagres. Quem obedece vê a provisão chegando. Quem obedece vê a profecia se cumprindo. Quem obedece presencia o milagre, não de ouvir falar, mas vive o milagre. E aqui Pedro viu a mão poderosa de Deus agindo, a rede quase arrebentando, na verdade a rede estava arrebentando. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Não só o barco de Pedro encheu, como o outro barco encheu. E foram enchendo ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou seja, colocaram tanto peixe para dentro dos barcos que o barco quase afundou. Primeiro você obedece, depois você presencia o milagre. E a terceira característica a gente vai encontrar aqui já no verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A terceira característica muito importante de quem recebe um chamado: obedece a voz, vive o milagre. Ele sabe que aquele milagre, que tudo aquilo que começa a funcionar não aconteceu por causa dele. Porque lá no seu íntimo ele duvidava que aquilo pudesse acontecer, mas mesmo assim ele obedeceu. Então, se você tem um chamado de Deus, começa a obedecer a voz que ele está colocando aí no teu coração. Começa a obedecer aquela voz que fala, sussurra contigo. O Espírito Santo está te impressionando, dizendo: faz tal coisa, vai nessa direção, ergue esse ministério, faz dessa forma, atua nesse ministério dentro da igreja. Você está dizendo: Deus, mas tantas pessoas já fizeram isso, nunca deu certo, por que eu vou meter a mão nisso agora? Mas se Deus está te chamando e você obedecer essa voz, você vai viver o milagre. A terceira característica é essa humildade. Quando as coisas começarem a darem certo, não pense que elas aconteceram por sua causa. Porque Pedro reconhecia o que ele pensou a respeito de Jesus. Ei, peraí, esse cara dormiu a noite inteira, agora vem aqui me ensinar, quer ensinar o pescador a pescar? Mas quando Pedro vive o milagre, ele diz: opa, foi ele, não fui eu. Foi ele que fez, não fui eu. Essa humildade vai fazer você viver e proteger o seu chamado. Existem muitas pessoas que são chamadas por Deus, aceitam o chamado, começam a viver os milagres e nesse momento se perdem, porque acham que as coisas estão acontecendo por causa deles. Pessoas estão se batizando porque eu prego muito bem. Pessoas estão entregando a vida para Jesus porque eu louvo muito bem. Ei, Jesus te chamou para ser um instrumento, mas quem toca um instrumento é Ele. A quarta característica das pessoas que recebem um chamado: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Palavra poderosa. No melhor dia da vida do pescador Pedro, na melhor e maior pesca que ele fez em toda a sua vida, ele deixou tudo na praia. Os barcos todos cheios de peixe na praia. E seguiu a Cristo. Se você tem um chamado de Deus, eu convoco você a ouvir essa voz. Não importa o que os outros estão dizendo. Não importa quantas vezes você tentou e deu errado. Não importa quantas vezes as coisas não saíram como você imaginava. Deus não tem compromisso com a tua frustração. Deus tem compromisso com a obra dele. Deus tem compromisso com as promessas dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se ele está te chamando, é ele que vai fazer as coisas acontecerem. Obedeça a voz do Senhor. E mais do que isso, quando as coisas começarem a darem certo, lembre-se, não é você que está fazendo, é o Espírito Santo através de você. E a terceira característica, a quarta característica que é muito importante, é o seguinte: deixe tudo para trás. O chamado não vai custar apenas algumas horas do seu dia. O chamado vai custar tudo. Se você não estiver disposto a entregar tudo para o Senhor, você não vai viver o que Ele tem para você. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos aí onde você estiver.
Pode ser na sua casa, no trabalho, na faculdade, no carro, no trânsito, não importa. Vamos orar ao Senhor para que Ele confirme o chamado que Ele tem sobre a tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Deus, para orar e interceder por todos aqueles que receberam o chamado. Nós queremos agora, Pai, colocar as nossas vidas na disposição de Te servir. Mesmo que a gente não esteja enxergando o caminho, mesmo que a gente não esteja vendo aonde isso vai dar, Deus, coloque em nós a fé necessária para vivermos esse chamado. Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo aqui agora, tem lutado contra o chamado, tem dito, Senhor, espera um pouco, Senhor, eu não sei se é isso que eu devo fazer, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe quem é ele, sabe quem é ela, Pai. Visita ele agora, visita ela agora e confirma, Pai, dentro do coração deles esse chamado que o Senhor já tem feito, já tem trabalhado. É a hora de nos posicionarmos para vivermos o sobrenatural que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Que assim como Pedro, nós possamos ver o milagre acontecer. Mas muito mais do que ver milagres, que nós possamos deixar tudo para trás, para vivermos aquilo que Tu tens para nós. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.